Bom, nessa segunda parte iremos ler um texto muito conhecido, já lemos dezenas de vezes. Está em 2 Samuel, capítulo 17. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23 a 26, apenas 3 versículos. Vamos ler. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temia grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem e que ferir este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse, pois? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Moço, eu vou falar. Vou falar de duas coisas nesse texto. Uma, vou falar com base no Golias, rapidinho, só uma frase. E outra com base em Davi. Com base na história do Golias, ou de Davi, por ser um jovem de pequena estatura, nem estava na época de guerra, provavelmente ele deveria ter seus 14, 15 anos, a Bíblia não diz, mas ele não era apto para a guerra ainda. E esta aparência, eu quero dizer assim, que antes de você confrontar alguém, conheça a sua biografia. A biografia de alguém é fundamental para você ter noção quem ele é. Você só conhece alguém se conhecer a sua biografia. E esse foi o grande erro do Golias. O Golias, se conhecesse a biografia de Davi, certamente não confrontaria no vale. Se o Golias conhecesse a biografia de Davi, ele não descia ao vale com Davi. Era uma biografia até então oculta, ninguém sabia. O que acontecia com Davi era Davi e Deus. Os exemplos de Davi, os confrontos de Davi, não eram confrontos para ser visto. Era confronto entre ele e o Espírito Santo do Senhor. Então o primeiro e único erro grave que levou à morte de Golias foi a ignorância. Foi não ter se preocupado em conhecer a biografia. Todo grande lutador, antes de entrar no ringue ou no tatame, como quer que seja, dependendo das lutas, eles assistem vários vídeos com a luta do outro, com a história do outro, conhece a biografia do outro para depois confrontar. E o Golias o desprezou Davi por não conhecer a sua biografia, e este foi o erro fatal do Golias. Então, antes de tudo, conheça a biografia de alguém antes de falar alguma coisa sobre ele. Antes de falar de alguém, conheça primeiro a sua biografia. O segundo ponto é a vitória de Davi sobre o Golias estava no ponto de vista de Davi.
de Israel olhava para o tamanho do Golias, Davi, que já tinha experiência com seres mais fortes, como com o leão, como com o urso, Davi não viu o tamanho do Golias. Vamos dar um exemplo, a estrutura do Golias. Eu pesquisei, eu fiz várias pesquisas já sobre côvado. Então, na literatura evangélica, uns dizem um côvado tem 45 centímetros, outros dizem um côvado tem 65 ou 55. Eu vou dar duas biografias. Lowenhaus, um dos maiores dicionaristas do mundo, e Aurélio, o nosso dicionarista brasileiro que já é falecido. Tanto o dicionário Lowenhaus como Aurélio, eles dizem, com base em fonte de pesquisa, que um côvado tem 66 centímetros. Pois bem, para que a gente veja o que é que Davi confrontou. Se um côvado tem 66 centímetros, a Bíblia diz que aquele homem tinha três côvados, 6 côvados, se eu não me engano. Certo é que era um homem com mais de 2 metros de altura. Pausa aí. Pronto, com base no dicionarista Aurélio, eu estou dando aqui a fonte, que eu estou dando com base na fonte. A fonte que eu estou dando é Lowenhaus. Vai lá no dicionarista Lowenhaus, vê côvado. Vá no dicionarista Aurélio e vê côvado. Se todos os dois convergem que um côvado tinha 66 centímetros. A Bíblia diz que o Golias tinha 6 côvados e 1 palmo, isso é 22 centímetros. Vai dar 418, isso é, o Golias tinha 4 metros, o homem maior da história já conhecido, com 4 metros e 18 centímetros, segundo os dicionaristas Lowenhaus e Aurélio. Eis aí a figura assombrosa que assombrava os filhos de Israel. Os filhos de Israel, quando olhavam para ele, esmoreciam. Os filhos de Israel se acostumaram, irmão, com a derrota. As pessoas se acostumam com tão pouco. Então, quando Davi viu pela primeira vez, irmão, Davi não chegou a se acostumar, irmão. Os filhos de Israel, sabe quantas vezes os filhos de Israel já tinham visto aquilo ali? O filho de Israel tinha visto aquela afronta 79 vezes. A Bíblia diz que é 40 dias. De manhã e de tarde aquele homem vinha e afrontava. Só que quando ele estava completando 40 dias, aconteceu alguma coisa errada. Alguém desconhecido, alguém que ninguém sabia a sua biografia, nem mesmo seu pai sabia a sua biografia, nem mesmo seus irmãos sabiam a sua biografia, nem mesmo o rei Saul sabia a biografia de Davi. Foi aquele homem desconhecido para todos. O seu irmão chamou de presunçoso, que saiu das poucas ovelhas para espiar, e ele diz: porventura eu não tenho razão? E ele faz questão de ir. E ele, a verdade, irmão, absoluta, é que tem muita gente se acostumando com a derrota, olhando para o tamanho do inimigo. O teu inimigo pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. O seu inimigo pode ser forte, mas o nosso Deus é invencível. O seu inimigo pode fazer barulho, mas o leão é o nosso Deus. Davi não viu o tamanho do Golias. Davi tinha intimidade com Deus. A intimidade com Deus de Davi era muito grande. Porque a Bíblia diz, Davi disse que o leão pegou uma ovelha e foi correndo com ela. E Davi partiu em cima do leão. Davi não tinha na mão uma espada. Naquele tempo em Israel só tinha 3 espadas, estavam na família de Saul. Porque os filisteus humilhavam, eles não tinham espada.
Davi estava apenas com a sua funda, e Davi no corpo a corpo. Será que foi a força de Davi? Não. Deus viu a destreza de Davi, Deus viu a habilidade de Davi, Deus viu a coragem de Davi para defender aquele leão, e Deus se apossou, o Espírito Santo se apossou de Davi. Davi matou aquele leão como que fosse um gato. Ele diz: eu peguei nas barbas e o matei. Davi estava ao léu, estavam seus irmãos numa boa em casa, ou até mesmo na guerra, mas Davi estava sozinho no meio do mato. O pai de Davi era tão desprezado pelo pai e pelos seus irmãos. Davi era tão desprezado que o pai não lembrou dele. Quando foram ungir o rei de Israel, porque Deus os rejeitara a Saul. Quando Samuel chegou lá, passou todos que tinham em casa. Mas Deus não se engana. Samuel disse: não é nenhum desse. Não tem mais. Onde é que está? Não tem mais, acabou os mancebos. O pai de Davi disse: existe um menor e está no campo. Desprezou Davi. Mas era aquele menor que eles não sabiam, que tinha partido em cima do leão e tomado uma ovelhinha. Davi deu a vida por uma ovelha. De repente um urso pegou uma ovelha, Davi partiu em cima do urso, também matou um urso. Um animal, não se conhece na história nenhum homem capaz de matar um urso. Para você ter uma ideia, nem uma onça, nem um leopardo, nem um animal desse tem condições de matar um urso. Mas Davi matou. E você acha que Davi matou como? No corpo a corpo. Se atracou com o urso e matou. Provavelmente Davi matou por asfixia, porque ele diz: eu segurei e eu matei. A mão sem a espada sem nada. Deus estava procurando alguém assim. Deus está procurando alguém que quer dar a vida pelas suas ovelhas. Deus está procurando alguém que não se conforma com a derrota. Que é alguém que sabe que a derrota não é coisa de cristão. Deus está procurando alguém que não diga: eu sou assim, eu sou pobrezinho. Não, Deus está procurando alguém que dizer: não, eu sou o servo do Senhor e não aceito, porque o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso e a última palavra é dele. É isso que Deus está procurando. E Davi chegou naquele dia, e Davi disse: eu vou. Do confronto, o filisteu, quando olhou para Davi, um homem com 4 metros e 18 centímetros, segundo os dicionaristas Lorenhaus e Aurélio, com 4 metros e 18 centímetros, era a figura assombrosa para os filhos de Israel. Mas Davi, quando olhou para aquele homem, você acha que Davi temeu? Davi pegou os seixos, você acha que Davi temeu? Davi disse assim: olha, tu vem a mim com lança e paus, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel, e hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Davi disse a ele: hoje mesmo vou cortar a tua cabeça, e as aves do céu vou dar o seu corpo. Davi disse: eu vou a ti em nome do Senhor Deus de Israel, que você afronta. Irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus não teme a morte. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem que estar pronto. Deus está procurando homens e mulheres, talvez assim como Davi, que ninguém conheça a sua biografia, talvez alguém que ninguém nunca viu fazendo nada. Desculpe. Davi, ninguém sabia a sua história, mas Deus sabia. Deus sabia. Só Deus conhecia a história de Davi. Então, o grave erro do Golias foi não estudar a biografia do seu oponente. Cuidado. Cuidado com aquela pessoa que você olha para ela, parece não ser ninguém. Cuidado com aquela pessoa sem aparência, talvez não fale bem, não seja um poliglota. Talvez não tenha uma boa desenvoltura, mas ele pode ser um gigante diante de Deus. O pequeno e desconhecido Davi levou à derrota um dos maiores homens da história, porque ele ignorou a sua biografia.